Bem-vindos ao O Debate. Bom, se a gente pensar bem, o avanço da inovação tecnológica sempre caminhou ali de mãos dadas com o desenvolvimento da nossa civilização, né? Nós dominamos o fogo, a agricultura, a fissão nuclear e a internet. Mas hoje, nós nos encontramos no limiar de uma revolução que que é fundamentalmente diferente. Uhum, com certeza. Uma revolução que desafia a própria essência do que significa ser humano. Nós estamos falando do avanço incrivelmente acelerado das neurotecnologias. Até muito recentemente, a ideia de conectar o cérebro humano diretamente a uma máquina, de forma bidirecional, pertencia estritamente ao reino da ficção científica. Hoje, isso é a nossa realidade clínica e, muito em breve, comercial. BCIs, permitindo que pacientes tetraplégicos controlem cursores de computador, digitem mensagens e naveguem na internet utilizando apenas a força de seus pensamentos. Exato. E vemos o desenvolvimento de implantes que buscam restaurar a visão em pessoas cegas, enviando impulsos elétricos diretamente ao córtex visual para criar padrões de luz, os chamados fosfenos. E olha, o ponto crucial é este. Nós estamos passando de uma era em que a tecnologia apenas lia nossos comandos motores para uma era em que ela pode, de fato, escrever dados e induzir estados diretamente nos nossos cérebros. E é exatamente essa transição fenomenal da leitura para a escrita de dados na nossa rede neural que nos coloca diante de um dilema normativo, ético e jurídico sem precedentes. À medida que essas neurotecnologias amadurecem, elas inevitavelmente vão sair dos laboratórios médicos rigorosamente controlados. Elas estão caminhando para o mercado de consumo, para o setor militar, para o ambiente de trabalho. Perfeito. Então, a questão central que nós precisamos explorar no debate de hoje é muito clara. Nós precisamos de uma nova e exclusiva categoria de direitos humanos, os chamados neurodireitos, para proteger a mente humana contra manipulações e intrusões. Eu defendo que sim. Eu represento a visão de que precisamos de proteções constitucionais inéditas para o cérebro. A ética que já existem, se devidamente adaptadas e aplicadas com rigor, são mais do que suficientes para governar essa tecnologia e proteger o indivíduo. Bom, então deixa eu começar explicando a minha posição. Eu me posiciono firmemente a favor do que chamamos no nosso campo de neuroexcepcionalismo. E o motivo? O motivo é bem simples, na verdade. O cérebro não é apenas mais um órgão do corpo humano. Ele não é um rim, não é um pulmão, sabe? Ele é a última fronteira da nossa privacidade, é o repositório absoluto da nossa identidade e o gerador da nossa agência. Por isso, eu defendo que o cérebro exige, sim, novos direitos constitucionais e internacionais específicos. Somente com uma estrutura robusta de neurodireitos seremos capazes de evitar manipulações profundas de quem nós somos. A simples governança de dados não capta o impacto existencial de ter a sua personalidade ou o seu comportamento alterados por algoritmos. Olha, a minha lente para enxergar isso é bem diferente. Como eu sou uma pessoa muito focada no lado prático da lei, eu abordo essa questão sob a ótica do pragmatismo legal e da governança de dados. Sinceramente, essa ideia de inflacionar os direitos humanos com novos conceitos abstratos não me convence. Não apenas acho desnecessário, como eu temo que seja juridicamente ineficaz. A proteção rigorosa dos dados biológicos e neurais sobre as leis de privacidade que já temos, combinada com protocolos rígidos de compliance tecnológico, é a via mais realista, mais rápida e mais segura para proteger as pessoas agora. O foco tem que ser regulação de dados, não abstração filosófica. Mas deixa eu tentar aprofundar um pouco mais o porquê da minha posição, porque eu acho que precisamos entender a escala do que está acontecendo. A neurotecnologia difere de absolutamente qualquer outra tecnologia que a humanidade já criou, porque ela acessa o fórum interno do ser humano. Pense no seguinte, quando o seu smartphone coleta seus dados hoje, o que ele está fazendo? Ele está inferindo os seus gostos, os seus medos, as suas inclinações a partir do seu comportamento externo. Sim, é um rastro digital. Exato. Ele analisa onde você clicou, quanto tempo você olhou para uma foto, onde o seu GPS diz que você foi. É tudo uma dedução.
Mas quando uma interface cérebro-computador coleta seus dados, ela não está deduzindo nada do seu comportamento externo. Ela está lendo as descargas elétricas, a neurodinâmica exata que antecede o próprio comportamento consciente. Ela sabe que você sentiu raiva ou desejo antes mesmo de você perceber que sentiu. Eu entendo a gravidade disso de verdade, mas... Só para concluir o raciocínio rapidinho por causa dessa invasão pré-consciente, a simples governança de dados não dá conta do recado. Não estamos lidando com um mero fluxo de informações, nós estamos lidando com a mecânica da mente. É por isso que eu defendo a implementação internacional de pilares fundamentais de neurodireitos. Nós precisamos garantir o direito à privacidade mental, à integridade mental, à liberdade cognitiva, que é o nosso livre-arbítrio, à continuidade psicológica e ao acesso equitativo. Tratar isso meramente como uma política de privacidade num termo de uso não capta um impacto existencial. Precisamos de um escudo normativo que diga: o cérebro é uma zona de exclusão excepcional. Tudo bem, eu reconheço plenamente os riscos reais e urgentes que você aponta. O viés algorítmico, a vigilância sobre a pele, a mercantilização da nossa atividade cerebral, tudo isso forma um cenário gravíssimo. No entanto, eu simplesmente não consigo concordar com a premissa de que a solução para um problema de engenharia e regulação comercial seja criar novos direitos fundamentais abstratos. Direitos como liberdade cognitiva ou continuidade psicológica soam como conceitos filosóficos maravilhosos num simpósio acadêmico. Mas olha, no mundo real, eles são pesadelos jurisdicionais. Imagine a cena. Como um juiz, lá numa corte de primeira instância, define objetivamente o que é a continuidade psicológica de um usuário de um aplicativo? Mas veja bem, a lei lida com conceitos abstratos o tempo todo. Dignidade da pessoa humana é um conceito super abstrato que baliza todo o nosso sistema jurídico. Sim, mas demorou décadas, se não séculos, para criarmos jurisprudência em torno da dignidade humana. Com a neurotecnologia, nós não temos esse tempo. O mercado está avançando hoje. Por isso eu argumento que o nosso foco deve estar estritamente na regulação dos dados neurais como uma infraestrutura crítica. Se nós atualizarmos as leis de privacidade atuais, classificando os dados neurais como dados sensíveis biológicos de altíssimo nível, talvez a categoria mais alta possível, nós resolvemos o problema prático. Ao aplicar políticas rigorosas de compliance corporativo e transparência algorítmica, nós criamos obrigações claras para as empresas. Dizer a uma empresa de tecnologia: você não pode armazenar a frequência de ondas alfa do seu usuário sem criptografia de ponta a ponta, isso é algo auditável. Tentar definir legalmente se a empresa violou o livre-arbítrio do usuário é um pântano jurídico absoluto. É um argumento interessante, claro, mas você já parou para pensar que essa visão focada apenas nos dados perde a dimensão da inviolabilidade do ser? Imagine que você usa um boné ou um fone de ouvido com um BCI no trabalho para melhorar o seu foco. Isso é algo que já está sendo testado em ambientes corporativos hoje. A sua empresa tem o direito de saber se você está entediado ou frustrado na reunião só porque o seu dispositivo registrou essa flutuação cerebral. Se nós tratarmos isso apenas como dados sensíveis de saúde, as empresas vão encontrar brechas através de consentimentos forçados para acessar essas informações em troca do uso do software. É por isso que o pioneirismo do Chile é tão emblemático e prático, não apenas filosófico. Você se refere à emenda constitucional chilena? Exatamente. O Chile se tornou o primeiro país do mundo a alterar sua constituição para proteger a integridade mental como um bem inviolável. Eles reconheceram que o avanço tecnológico poderia, em muito pouco tempo, ler e até escrever emoções que não pertencem genuinamente ao indivíduo. A abordagem constitucional de elevar isso a um direito humano inviolável não é um luxo teórico, é a única barreira forte o suficiente para impedir que corporações de tecnologia ou estados autoritários assumam o controle da essência humana. Um direito fundamental e inalienável impede que você simplesmente clique em aceito e entregue sua privacidade mental. Olha, a iniciativa do Chile é louvável do ponto de vista simbólico, sem dúvida nenhuma. Mas vamos olhar para a letargia das mudanças constitucionais e dos tratados internacionais. A eficácia de leis excessivamente amplas é frequentemente mínima na prática cotidiana da proteção ao consumidor.
Em contrapartida, vamos olhar para o contraponto prático, adotado pelo estado do Colorado, nos Estados Unidos. Eles optaram por um caminho imensamente mais pragmático e de impacto imediato. O que eles fizeram? Eles simplesmente expandiram a definição de dados sensíveis nas suas leis de privacidade existentes para incluir expressamente dados biológicos e neurais. Mas isso os equipara a um exame de sangue, o que eu considero uma redução perigosa demais. Como dados de saúde ultrassensíveis, o Colorado evitou ambiguidades filosóficas e criou obrigações corporativas imediatas. Se uma empresa vazar esses dados ou usá-los para microdirecionamento de anúncios sem autorização explícita e rigorosamente justificada, as sanções financeiras e operacionais são diretas. Pense na BCI como uma máquina complexa. Sem os dados, a máquina não funciona. Se você proteger rigorosamente o fluxo de dados neurais, a captação, o armazenamento, o descarte, você sufoca a ameaça de manipulação na raiz. E você faz isso em meses de debate legislativo, comercial, sem a necessidade de reescrever a teoria global dos direitos humanos. O grande problema dessa visão, e o motivo pelo qual eu realmente não acho que ela seja suficiente, é que ela pressupõe que a ameaça neurotecnológica se limita à extração, vazamento ou comercialização de dados. Mas a tecnologia não é apenas de leitura, a tecnologia está avançando a passos largos para a neuromodulação, a capacidade de alterar fisicamente o estado do cérebro. E isso nos leva a um ponto ainda mais sensível, que é a ameaça direta à nossa identidade pessoal e agência. Em outras palavras, a nossa continuidade psicológica. Ah, você está falando das intervenções ativas, como os implantes de estimulação? Perfeitamente! Nós já temos evidências substanciais de tratamentos médicos consolidados como a estimulação cerebral profunda, ou DBS. Pense no DBS como um marca-passo, mas em vez de regular os batimentos do coração, ele envia impulsos elétricos para áreas muito específicas do cérebro. É usado para o mal de Parkinson, para o transtorno obsessivo-compulsivo severo, depressão crônica. E o que nós vemos na prática médica? Existem relatos amplamente documentados de pacientes que, após o implante e a ativação dos eletrodos, começam a relatar que se sentem profundamente diferentes. Eles perdem o senso de quem realmente são. Há casos de hipersexualidade, de apatia repentina, de alienação de si mesmos, alterando dinâmicas familiares inteiras. O paciente diz para a equipe médica: "Eu não sinto que essa decisão foi minha." Isso é fato. Os efeitos colaterais na personalidade são muito bem documentados na neuropsiquiatria. E isso ocorre no campo médico, onde há um extremo rigor. Agora, quando olhamos para o horizonte do chamado uso duplo dessa tecnologia, o cenário é alarmante. Há pesquisas voltadas para o treinamento de neuroplasticidade direcionada para o aprimoramento militar. Projetos que visam acelerar o aprendizado em cenários de combate ou suprimir quimicamente e eletricamente o medo e a hesitação. Sabe o que me assusta de verdade nessa história de BCI militar ou comercial? Não é apenas o indivíduo aprender mais rápido, é o botão de desligar a empatia ou o medo. Isso cruza uma linha ética fundamental da autonomia humana. Sem um neurodireito explícito à continuidade psicológica, como nós garantimos que o indivíduo permaneça sendo ele mesmo após a intervenção de algoritmos fechados de uma empresa? Eu concordo integralmente que a alteração involuntária da personalidade e a perda de agência são riscos monumentais. Os casos de DBS são, de fato, os exemplos mais claros de como a modulação elétrica afeta o eu. No entanto, a minha abordagem para resolver isso foge da criação de novos direitos. A bioética tradicional já possui os instrumentos necessários para lidar com isso. Pense nos princípios que já balizam a medicina: beneficência, não maleficência e, principalmente, o consentimento informado rígido. Mas a escala é diferente. A escala da tecnologia muda, concordo, mas a natureza do dano não é inédita. Uma droga psiquiátrica pesada, um antipsicótico ou um estabilizador de humor agressivo também altera profundamente a continuidade psicológica e a personalidade de um paciente. Nós temos pacientes psiquiátricos que relatam exatamente a mesma sensação de não serem mais eles mesmos sob medicação. Mas nós não criamos um direito humano à continuidade psicológica para combater os abusos da indústria farmacêutica. O que nós fizemos? Nós exigimos ensaios clínicos ultra rigorosos, criamos agências de saúde potentes para regulação e exigimos um consentimento claro e revogável.
A resposta para a alteração da agência por uma BCI não é a abstração jurídica, mas sim protocolos de aprovação de hardware incrivelmente rigorosos, auditorias independentes e transparência algorítmica. Paciente ou usuário precisa saber exatamente quais áreas do cérebro o dispositivo estimula e precisa ter o kill switch, o poder absoluto de desligá-lo na hora. A regulação técnica resolve o problema que a filosofia apenas descreve. É um contraponto forte, admito, mas a analogia com o medicamento psiquiátrico falha num aspecto tecnológico crucial. Uma droga psicoativa atua de forma sistêmica e química. Ela inunda o cérebro. Ela tem um grau de imprecisão inerente, uma meia-vida no organismo. Uma interface cérebro-computador conectada a uma inteligência artificial atua de forma algorítmica, calibrada, direcionada e responsiva. Ela cria um loop de feedback em tempo real. A máquina pode tomar decisões em milissegundos sobre qual aglomerado de neurônios estimular e com qual intensidade, adaptando-se instantaneamente ao estado mental do usuário. O nível de intrusão na nossa agência é de uma ordem de magnitude completamente diferente. Mas o controle dessa máquina continua sendo um problema de engenharia e conformidade. O problema, na verdade, é quem desenha as regras de conformidade se não tivermos um princípio inegociável acima delas. A máquina pode, tecnicamente, induzir vontades ou suprimir impulsos antes mesmo que eles cheguem à sua consciência. O seu kill switch, o seu botão de desligar que você mencionou, ele não serve de nada se a BCI já modulou a sua vontade de querer desligá-la. É assustador, mas é tecnicamente plausível. E sobre o consentimento informado, o modelo de consentimento no mundo digital já se provou uma ilusão absoluta. As pessoas clicam em li e aceito em termos de uso de 100 páginas sem ler uma única linha para poder usar uma rede social ou um aplicativo de mapas. Aplicar o modelo de consentimento digital comercial ao cérebro humano é uma receita imediata para uma distopia. Imagina dar aceito nos termos de uso da sua própria cognição. Espera, deixa eu te interromper rapidinho, porque esse é um ponto nevrálgico. O fato de o consentimento digital atual ser uma falha catastrófica de proteção ao consumidor não significa que devamos abandonar o pragmatismo legal. Pelo contrário, significa que nós devemos fortalecer a legislação de privacidade para que o modelo do clique e aceito não seja aplicável a dados neurais. É exatamente por isso que eu insisto que dados neurais e modulação cerebral não podem, sob nenhuma hipótese, ser tratados sob o regime frouxo das redes sociais. Se a lei tratar a BCI comercial como um dispositivo médico classe 3, por exemplo, o uso secundário para manipulação comercial ou coleta predatória de dados se torna sumariamente legal, não por uma questão de violação da continuidade psicológica, mas porque viola as diretrizes sanitárias e de proteção ao consumidor. É infinitamente mais viável para um órgão regulador auditar o código-fonte de uma empresa de tecnologia, procurando padrões de indução de comportamento não autorizados, do que para um juiz investigar num tribunal se a autonomia mental do cidadão foi filosoficamente suprimida. Mas essa dependência tecnológica cria um outro problema gigante, que talvez seja a questão mais urgente do ponto de vista da nossa estrutura social. Se o mercado ditar as regras com base apenas na regulação do consumidor, quem é que vai ter acesso a isso? Se a neurotecnologia comercial, aquelas tiaras não invasivas ou minimamente invasivas que prometem aprimoramento cognitivo, velocidade de raciocínio ou memória superior, se tornarem o novo padrão de produtividade, nós estamos olhando para a criação de divisões sociais insuperáveis. A velha questão da equidade tecnológica. Sim, mas elevada a uma potência biológica. Não estamos falando de uma criança que tem dinheiro para comprar um laptop de última geração para estudar, enquanto outra não tem. Nós estamos falando de aprimorar a própria arquitetura cognitiva. A sociedade pode muito rapidamente se dividir entre os neurologicamente aprimorados e os não aprimorados. É por isso que o quinto pilar dos neurodireitos que eu defendo é tão vital, o direito ao acesso equitativo. Sem ele, a neurotecnologia comercial criará pela primeira vez na história humana uma oligarquia baseada em aprimoramento cerebral. Vai exacerbar as disparidades econômicas ao nível biológico e irreversível. Como o seu pragmatismo lida com a criação de uma subclasse humana não aprimorada?
Olha, esse cenário levanta preocupações extremamente válidas. E eu concordo que o risco de uma disparidade exacerbada pela tecnologia nunca deve ser minimizado por nós. Mas, novamente, eu vejo isso por outro ângulo. A disparidade no acesso a tecnologias de saúde ou ferramentas educacionais que oferecem vantagens competitivas não é um problema novo. Infelizmente, faz parte da dinâmica estrutural da nossa sociedade atual. Ter acesso à melhor educação privada, à estimulação precoce, a medicamentos de ponta ou a uma nutrição otimizada desde a infância já cria divisões cognitivas e sociais muito profundas hoje. Mas o aprimoramento neurotecnológico. Deixa eu concluir o raciocínio. A resposta que a humanidade deu a essas disparidades nunca foi reescrever os tratados internacionais de direitos humanos para criar um direito abstrato ao aprimoramento escolar absoluto ou à nutrição de elite. Afirmar que nós precisamos criar um novo direito humano específico ao aprimoramento neurotecnológico corre o sério risco de inflacionar o conceito de direitos humanos. Se tudo que é tecnologicamente desejável ou vantajoso se torna automaticamente um direito humano, a força coercitiva desses direitos se dilui. Eles viram cartas de intenção vazias. A solução real, palpável e imediata para a disparidade não passa por criar um pilar filosófico na ONU. Passa por políticas públicas de saúde robustas, passa por regulamentação de mercado antimonopólio e por subsídios estatais agressivos para democratizar as tecnologias que sejam consideradas essenciais para o mercado de trabalho. Sinceramente, a sua analogia com educação ou nutrição minimiza o que chamamos de ruptura ontológica que a neurotecnologia representa. A diferença entre um cérebro natural e um cérebro que pode ser integrado simbioticamente a uma rede de inteligência artificial em nuvem, permitindo buscas de informações na velocidade do pensamento, não é uma diferença de grau. Não é como frequentar uma escola bilíngue excelente em vez de uma escola regular. É uma diferença de espécie. Nós estamos falando de um salto evolutivo autoguiado. Deixar a distribuição dessa capacidade inteiramente à mercê das forças de mercado e de agências reguladoras locais de consumo é aceitar passivamente que uma elite financeira dê um salto evolutivo enquanto o resto da humanidade fica para trás. O direito ao acesso equitativo estabeleceria um princípio fundamental e vinculante. O aprimoramento radical da cognição humana é um patrimônio compartilhado, não o privilégio de uma minoria econômica. A governança de dados que você defende não tem ferramentas conceituais para evitar essa fratura na espécie humana. Ela apenas garante que a minoria rica terá seus dados neurais administrados com segurança. É uma crítica fortíssima, admito. Eu reconheço que a governança de dados e as leis de privacidade por si só não resolvem o problema histórico da desigualdade econômica e do acesso a recursos. No entanto, o sistema jurídico e as políticas públicas já possuem mecanismos poderosíssimos para tratar bens de utilidade pública e infraestruturas de acesso universal. Veja como nós tratamos a internet hoje em muitos países. Se uma neurotecnologia comercial se provar tão fundamental para a empregabilidade e para o funcionamento na sociedade quanto a alfabetização ou acesso à internet são hoje, o Estado tem ferramentas pragmáticas. Nós podemos tratá-la como infraestrutura essencial. Nós podemos criar fundos globais de acessibilidade tecnológica. Podemos impor licenciamento compulsório de patentes, como fazemos com medicamentos de alto custo para epidemias. O pragmatismo legal nos oferece um arsenal cirúrgico para lidar com falhas de mercado. Eu insisto. Enquanto debatemos por 2 décadas em assembleias internacionais qual é a definição exata de liberdade cognitiva para um tratado, o mercado avança sem freios. Precisamos de conformidade ágil hoje, não de esperanças constitucionais para o amanhã. É inegável que a velocidade vertiginosa da inovação está superando a nossa atual capacidade de reflexão e regulação. E para tentar sintetizar minha posição à luz de tudo o que discutimos hoje, eu acredito genuinamente que o avanço sobre a arquitetura íntima da mente exige um salto moral correspondente na forma como concebemos nossos direitos fundamentais.
A capacidade técnica de acessar, decodificar e, principalmente, modular o pensamento e o sentimento atinge o âmago indisponível da nossa dignidade. É por isso que eu defendo que apenas o estabelecimento claro, robusto e excepcional de neurodireitos, protegendo nossa privacidade mental de forma absoluta, garantindo a nossa continuidade psicológica e estabelecendo a equidade como regra, pode servir como a barreira definitiva contra a manipulação. Não estamos falando de gigabytes armazenados num servidor frio. Estamos falando de proteger a essência invisível, aquela fagulha que nos torna humanos frente a uma tecnologia desenhada para mapear e reescrever a nossa própria natureza. E para resumir a minha perspectiva nessa discussão fascinante, eu reitero que a forma mais segura, viável e rápida de proteger a integridade do indivíduo é através do pragmatismo e das ferramentas que já dominamos. Novos direitos humanos, embora filosoficamente sedutores e estimulantes, correm o enorme risco de se tornarem apenas declarações vazias, ou piores, alvos de disputas interpretativas intermináveis nos tribunais, enquanto a tecnologia causa danos reais. Uma regulamentação ágil e severa, focada estritamente na gestão dessa infraestrutura, ou seja, uma governança de dados neurais inegociável, a atualização agressiva das leis de privacidade para blindar dados biológicos e a aplicação inflexível das regras de bioética no design comercial é o que oferece a proteção realista que a sociedade precisa hoje. É a clareza técnica e a precisão punitiva jurídica e não a inflação de conceitos de direitos humanos que manterá as corporações de tecnologia sob controle. Apesar de termos abordagens normativas nitidamente distintas sobre como chegar à solução, fica muito claro que temos áreas significativas de convergência. Nós dois concordamos veementemente que o desenvolvimento e o amadurecimento das neurotecnologias possuem um potencial curativo e expansivo inestimável. A capacidade que vemos na clínica de devolver o movimento a uma pessoa paralisada através da robótica mental, de amenizar tremores severos ou os usos futuros que podem facilitar enormemente nossa interação fluida com o mundo digital, tudo isso representa vitórias espetaculares da engenharia e da medicina que precisam ser celebradas. Sem sombra de dúvida. E, igualmente, nós convergimos de forma inquestionável no entendimento de que a vigilância sob a pele, a extração silenciosa dos nossos estados mentais, representa uma ameaça existencial. O potencial de uso predatório dessa tecnologia, seja por corporações extraindo nossas vulnerabilidades emocionais, subconscientes, para fins de microdirecionamento, seja pelo perigo de manipulação de agências sem transparência, forma um cenário que nenhum legislador no mundo pode se dar ao luxo de ignorar. A inação simplesmente não é uma opção. As regras precisam ser definidas agora, antes que a adoção em massa aconteça. Exato. O valor de trazermos para a luz os alicerces morais da nossa humanidade frente a essa revolução nunca foi tão indispensável. A relação cada vez mais íntima e simbiótica entre a máquina e a nossa mente vai redefinir as próximas décadas de uma maneira que ainda estamos apenas começando a compreender. Sugerimos fortemente que vocês que nos acompanham continuem explorando as complexas implicações clínicas, comerciais e filosóficas da interface cérebro-computador. O universo de discussões que tangenciamos hoje é apenas a ponta de um iceberg muito profundo. Muito bem colocado. Como sempre ressaltamos, o nosso objetivo com esse formato não é mastigar uma verdade absoluta para vocês, nem declarar qual escola de pensamento jurídico é a grande vencedora. O progresso veloz da ciência trará novos dilemas, novos casos práticos e novas nuances diárias. Nós colocamos os conceitos pragmáticos e as reflexões essenciais na mesa para que você, ouvinte, tenha os insumos necessários para formar a sua própria visão sobre como nossa civilização deve governar o futuro da liberdade mental. É isso aí. Obrigado por nos acompanhar nesta discussão instigante. Até a próxima!